Fala pessoas, tudo bem? Beleza? Boa noite para nós. Vamos para mais uma reflexão sobre o nosso momento atual, certo? Foi dada a largada. Iniciou a corrida eleitoral, onde a partir de agora nós vamos ver, digamos que as mais variadas formas de manifestação aí nas nossas redes sociais. E eu quero falar o seguinte, eu quero colocar vocês para pensar comigo sobre a maneira em que esses candidatos vão estar expondo, né? Pedindo voto, melhor dizendo. E nós já começamos já de maneira, digamos que, não como deveríamos. Onde já existem alguns candidatos aí procurando denegrir, né, diminuir, desconstruir a imagem do adversário. E deixando de lado o foco principal, que nesse exato momento em que nós estamos passando, deveria ser: olá, eu sou o candidato fulano, esses são os meus projetos, é isso que eu pretendo fazer. Quando podemos aí ver algumas postagens, como eu já recebi aqui no meu Facebook, de um candidato que vem e fala que o outro candidato lá é desqualificado, de que o outro candidato não tem experiência e de que o outro candidato está prometendo coisas. E esse não é o interessante para nós nesse momento. O que eu espero de alguém que bate a minha porta para pedir o meu voto, embora eu já tenha o meu candidato, eu quero dessa pessoa que ela traga na bagagem educação, ética e caráter. Porque se ele bate na minha porta para falar: olha, eu vim aqui falar para vocês que tem pessoas andando aí pedindo voto, vocês abram bem o olho, não vote nela não e tal. Sabe o que me lembra esse tipo de argumento, esse tipo de conversa? Quem se lembra, já deixa aí os comentários, vai nos ajudando aí, fortalecendo esse meu argumento. Você se lembra daquele desenho, A Corrida Maluca? Onde tinha ali um personagem chamado Dick Vigarista? Um dos principais motivos porque o Dick Vigarista não ganhava a corrida, sabe qual era? Não sabe? Ele não preocupava em correr a corrida. Ele ficava criando obstáculos para os outros concorrentes. Ele sempre esteve na frente, mas ele não estava preocupado em vencer a corrida. Ele, naquele desenho, aquela história, era o quê? Prejudicar os outros concorrentes, prejudicar os adversários. E nisso ele sempre perdia. Se ele estivesse focado em chegar ao final da corrida, em cruzar a linha de chegada, ele seria o primeiro colocado em todos os episódios. Pois bem, foi dada a largada. E eu quero deixar essa reflexão para você. Pense bem e passe a observar quando você receber essa pessoa na sua casa, quando ela te mandar uma mensagem, quando você ver uma postagem dessa natureza, lembre disso que eu estou te falando. Esse personagem, ele tem nome nessa história que eu te contei. Então vamos observar as pessoas que têm um ideal. Vamos observar, dar crédito a essas pessoas que vêm nos apresentar propostas. E não essas pessoas que vêm apenas desconstruir a imagem de alguém. Se eu passo a desconstruir a imagem de alguém, se eu passo a falar mal de alguém, talvez será que não seja porque essa pessoa tem potencial para me alcançar ou para me ultrapassar? Então pense nisso. Nós precisamos de pessoas sérias, idôneas, honestas, trabalhadoras, que não perde tempo em denegrir a imagem do seu próximo, ainda que seja esse um concorrente. A nossa política, ela caminhou para esse lado, onde não deveria ser esse o papel principal de um candidato. Desconstruir o outro, falar mal do outro, denegrir o outro. Apresente os seus projetos. Apresente os seus projetos, diga quem você é.
Não fale apenas do seu passado, porque alguns estão ingressando agora, não têm um histórico político. Mas fale de quem você é, do que você pretende fazer, e o porquê ainda não fez. Quais são as chances de fazer agora? É com isso que o eleitor tem que se preocupar. Recado para alcançar o público de maneira geral. O público que vai votar, o público que vai ser votado, precisa pensar nisso. Se eu estou procurando alguém para me representar, quais são as qualidades que essa pessoa tem que ter? Falar mal do próximo? Denegrir o outro? Desmerecer o outro? Sair andando na frente dizendo que o que está vindo ali logo atrás não presta? Abra bem os seus olhos. O caráter é peça fundamental para a política. E a nossa região depende muito dessa pessoa que nós vamos colocar ali. Então eu quero deixar aqui o meu recado. Se você concorda comigo, compartilhe. Se não concorda, deixe aí o seu comentário. Diga para nós o nome da cidade, de onde você está falando. Tá ok? Um grande abraço. Não caia no conto do Dick Vigarista. Aquele que sai na frente, prejudicando os que estão vindo atrás, não está preocupado em fazer o bem nem para si, mas sim falar mal do outro. Vamos fazer da política uma política diferente. Vamos fazer com que ela cumpra o papel para o qual ela foi criada, que é fazer valer a voz da população. Se não de todos, pelo menos da maioria. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima viagem. Abraço.